Estudo Bíblico, primeiro livro dos Reis. Estudo paralelo com primeiro e segundo Crônicas. Estudo organizado por Elizabeth Araújo e Débora de Paula. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Almeida, Bíblia de Estudos Genebra, Comentário Bíblico Moody e Comentários da Bíblia Russell Shedd. Introdução. Os livros primeiro e segundo Reis, no Antigo Testamento hebraico, eram apenas um livro. Foram divididos pelos tradutores da Septuaginta. Os dois livros formam, obviamente, um todo, cobrindo a história de Israel desde a monarquia do período de Salomão até a dissolução da nação sob o reinado de Zedequias. Trata da sorte da nação de Israel sob a aliança com o Senhor, destacando os pecados dos reis que violaram a aliança e deram lugar à deportação de Israel e Judá. Juntos, os dois cobrem um período de 400 anos, aproximadamente 1000 a 600 a.C. Data e autoria. Não se conhece a identidade do autor dos livros de primeiro e segundo Reis com certeza. A tradição judaica considera que foram escritos por Jeremias. Quem quer que fosse, faz frequentes referências a anais oficiais e a outros registros históricos existentes na época, como, por exemplo, o livro da História de Salomão, livro da História dos Reis de Israel, livro da História dos Reis de Judá, 1 Reis 11:41, 14, 19 e 29, 15, versos 7, 23 e 31, 16, versos 5, 14 e 27, etc. Ao que parece, o escritor sagrado, guiado pelo Espírito de Deus, recorreu a abundantes narrativas escritas. O compilador final deve ter vivido depois da queda de Judá em 586 a.C., pois termina em 2 Reis com a soltura de Joaquim de sua prisão de 37 anos. Cerca de 562 e 561 a.C. O livro não poderia ter sido completado antes dessa data, nem muito depois de 536 a.C., o ano do retorno da Babilônia, uma vez que nada fala sobre esse acontecimento. Contexto histórico e resumo. Os israelitas foram o primeiro povo da antiguidade a desenvolver uma verdadeira historiografia. Embora a preocupação principal do autor fosse a monarquia davídica, trata primeiro de um assunto de interesse secundário, o reino de Israel. Então retorna à narrativa da monarquia davídica. Embora o povo conhecesse as fontes proféticas dessa história, elas eram demasiado numerosas, volumosas e embaraçadas para revelarem rapidamente a vontade de Deus ao povo. Por isso, foi escrito o Livro dos Reis. Não devia haver outro Deus além do Senhor. Êxodo 20, versos 2 a 6. A idolatria e a adoração de imagens foram consideradas nesses livros como o pior de todos os pecados, os quais, continuados e repetidos, provocaram a deportação de Israel. O autor de Reis apresenta a história de Israel e Judá aos cativos para lhes ensinar que o único caminho para a liberdade é arrepender-se da idolatria, voltar para Deus, guardar a aliança e confiar nas promessas divinas. Nesses livros, os reis são declarados bons ou maus conforme se apegavam ou se afastavam da aliança. 1 Reis começa com a nação judaica no seu apogeu. 2 Reis termina com a nação arruinada. Juntos, os dois cobrem um período de 400 anos aproximadamente, entre 1000 a 600 a.C. Considerar Reis como não mais do que a história da monarquia seria retirar o livro de seu valor teológico, uma vez que o autor não é um observador imparcial, apenas narrando o passado de sua nação. No entanto, o valor histórico de seu trabalho não deve ser subestimado.
Ao compor um relato coerente e significativo do passado de sua nação, o escritor bíblico tem proporcionado um serviço inestimável para quem quer entender como isso era importante na história de Israel e leva lições do passado para servir o seu povo no presente e futuro. A mensagem: a história dos dois reinos, Judá e Israel, é mostrada como uma interminável série de fracassos, delitos e flagrantes infidelidades ao Senhor, pelos quais os responsáveis imediatos e principais foram os próprios reis. Aqueles reis, porém, deixaram-se arrastar pela corrupção, caíram na idolatria e levaram sua nação ao desastre e à perda da liberdade e da independência. Junto aos personagens malvados que fizeram parte das realezas de Judá e Israel, houve outros consagrados de coração a Deus e desejosos de conduzir os seus súditos pelo caminho da lei divina. 1 Reis 1. Salomão torna-se rei, nascido de Batseba, mulher a qual Davi não tinha direito, e embora não estivesse habilitado à sucessão, foi escolhido por Davi e aprovado por Deus para ser sucessor no trono. Capítulo 1, verso 30, 1 Crônicas 22, versos 9 e 10. Adonias, quarto filho de Davi, parece que era herdeiro natural do trono. Capítulo 2, versos 15 e 22, segundo Samuel 3, versos 3 e 41. Visto que Amnon, Absalão e provavelmente Quileabe estavam mortos. De modo que, estando Davi já para morrer, e antes de Salomão ser formalmente ungido rei, Adonias conspirou para apoderar-se do reino. Mas a trama foi frustrada pelo profeta Natã. Salomão foi generoso com Adonias. Este, no entanto, continuou se esforçando por lançar mão do trono, e não demorou muito para que ele fosse morto. Versos 1 a 4. A referência à extrema debilidade física do rei Davi manifesta sua incapacidade para governar e, ao mesmo tempo, dá conta da agitação que se produz na corte davídica. As pessoas influentes, versos 7 e 8, formam um partido em torno de Adonias ou de Salomão, os dois pretendentes do trono. Verso 2. A moça havia de ser criada de confiança e, além disso, teria de transmitir ao velho rei o calor da juventude, mas não era considerada como uma esposa. Veja verso 4 e capítulo 2, verso 17. Verso 3. Sunamita, isto é, de Sunem, localização pertencente à tribo de Issacar. Josué 19, 18. Próximo ao Monte Gilboa, 1 Samuel 28, 4, 2 Reis 4, verso 8. Verso 5. Adonias, o quarto filho de Davi, 2 Samuel 3, versos 3 e 4. Considerava-se no direito de suceder ao seu pai ao trono por ser o mais velho dos filhos de Davi ainda vivos. Amnon e Absalão morreram, segundo Samuel 13, 28 e 29 e capítulo 18, verso 14, e já que Quileabe não aparece mais na narrativa bíblica, depois do registro do seu nascimento, não devemos duvidar que Adonias se considerava herdeiro, capítulo 2, verso 15. Porém, não havia ainda em Israel a lei da primogenitura, verso 20. Verso 6. Nota homilética. Jamais o seu pai o contrariou. As consequências da fraqueza dos pais em disciplinar seus filhos não tardam em aparecer. 4 exemplos disso. Eli, 1 Samuel 3, verso 13. Samuel, 1 Samuel 8, verso 3. Davi e Acabe, 1 Reis 22, versos 52 a 54. A fraqueza de Eli, neste pormenor, causou a destruição de sua inteira descendência. Não se descrevem exatamente as falhas de Samuel como pai, mas o mau comportamento de seus filhos era uma razão suficiente para os líderes de Israel escolherem o caminho desastroso,
preferindo serem regidos por um rei e não por um profeta de Deus. Embora Davi tivesse uma vida exemplar, não soube disciplinar seus filhos, de modo que, quando um deles, Amnon, praticou o incesto, outro, o Absalão, o assassinou. Acabe foi um rei totalmente mau, cujo exemplo pecaminoso corrompeu a seu filho Acasias, o qual arrastou Israel às profundezas do pecado. Verso 7. Joabe. Um dos personagens mais exóticos e mais paradoxais do Antigo Testamento. Embora fosse primo de Davi, 1 Crônicas 2, versos 15 e 16, foi o seu próprio valor que o fez merecedor da posição de general dos exércitos de Davi. Existia divisão na corte pela existência de 2 pretendentes ao trono. Verso 11, Natã. Note-se a lealdade deste mesmo profeta que fora tão corajoso em repreender a Davi pelo seu duplo pecado contra Urias, segundo Samuel 12, versos 1 a 15. Ser franco, comovendo alguém a abandonar o pecado, é devotar-lhe a melhor amizade. Provérbios 27, versos 5 e 6. Versos 12 a 27. Natã e Batseba planejaram juntos como ele poderia confirmar o relatório de Batseba para o rei. Natã sabia a respeito do juramento solene do rei a Batseba, mas estava preocupado com a possibilidade de Davi falhar em agir rapidamente contra a tentativa de Adonias de usurpar a coroa. O relatório de Batseba a respeito da crise foi feito de forma que despertasse em Davi um adequado senso de justiça. Verso 19, imolou. Os sacrifícios eram atos religiosos que faziam parte da cerimônia de entronização de um novo rei. O lugar escolhido era um santuário que tinha uma fonte sagrada, a fonte de Rogel. Verso 24. Acaso disseste? Natã age como quem está pedindo informações respeitosas. Não tendo uma mensagem específica a entregar da parte de Deus, mostra-se cortês e prudente. Verso 27. Não fizeste saber. Dentro do respeito e da cortesia, há aqui um pouco de estranheza da parte de Natã, pois houvera atividades cívicas às quais os fiéis conselheiros do rei não haviam sido convidados, e uma suave indagação sobre as intenções prévias do rei, nas quais Salomão constava como herdeiro. Verso 28. Chamai-me. A chegada do profeta, pomposamente anunciada, verso 23, seria o sinal para a retirada da esposa do rei conforme o costume oriental. Agora Davi a chamava de volta para que participasse da decisão solene e pública em favor de seu filho. Verso 31, viva o rei. Essa saudação era tão automática que até na hora de fazerem-se os preparativos para a morte dele, foi empregada. Quantas vezes falta sinceridade em nossas saudações diárias? Verso 32. Zadok, Natã, Benaia. O rei está convocando um tipo de quórum suficiente para a coroação oficial. O sacerdócio, o ministério profético e o exército. O ato indiretamente inclui a deposição do sacerdote e do general que apoiavam Adonias, como logo se verá. Verso 33. Gion, fonte que brota ao pé da colina onde se levantava a fortaleza de Sião, parte mais antiga da cidade de Jerusalém, provavelmente a fonte da Virgem no Vale do Cedron. Dá a entender que Salomão foi entronizado no local público. Verso 34. Ali o ungirão. O rei era chamado de o ungido do Senhor, pois no momento de receber a investidura real era ungido. A unção estabelecia um vínculo particular entre o rei e Deus e conferia ao ungido a vitalidade e a sabedoria necessárias para exercer a função real. Verso 35, ordenei.
A coroação de Salomão era legítima pela ordem do monarca reinante, pela unção através das mãos dos líderes religiosos, verso 34, que era símbolo do favor divino, o qual também se manifestara claramente desde o nascimento de Salomão, segundo Samuel 12, versos 24 e 25, pelo poder da guarda real, verso 38, e pela aclamação do povo, verso 39. Verso 39, viva o rei Salomão. Os primeiros 11 capítulos de 1 Reis descrevem o glorioso reinado de Salomão. Esse grande monarca era ao mesmo tempo sábio, negociante e imperador, não obstante possuir um exército considerável para proteger as fronteiras nacionais. O exército nunca entrou em ação por causa das alianças amistosas que Salomão fazia com os vizinhos de Israel. Verso 47. Estes últimos pormenores formam parte da narrativa, pois o relator desse acontecimento registra apenas ordens proferidas pelo rei Davi, versos 33 a 35. As palavras e o testemunho ocular de Jonatas são razão suficiente para não se perder tempo com mais descrições, ou seja, o desenrolar dos fatos e as próprias personagens participantes se encarregam de bem o esclarecer. Verso 50. Pegou nas pontas do altar. O costume de se agarrar às pontas do altar verifica-se somente nesse versículo e no verso 28 do capítulo seguinte. Mas a lógica do ato é cristalina. As pontas, em hebraico chifres, serviam para atar o animal a se imolar, que era a oferta pelos pecados dos homens. Assim também o crente se apega à cruz, confiando que o sacrifício de Cristo é a sua garantia da misericórdia de Deus, garantia esta que Jesus lhe deu à custa do seu próprio sangue. Depois de rejeitar o ungido de Deus, o gesto de Adonias não era sinal de verdadeiro arrependimento, capítulo 2, verso 21. Por isso Salomão não levou a sério seu gesto de pedir misericórdia divina, pois era um abuso da religião. Capítulo 2, verso 25. Verso 52. Se for homem de bem. As cidades refúgios eram um local de asilo religioso. Era para a proteção dos que estavam sendo perseguidos por homicídios involuntários. Êxodo 21, 13. Mas, se houvesse cometido crime de traição premeditado, tirá-los-ás até mesmo do meu altar para que morra. Êxodo 21, verso 14.